Fala, meus amigos! Estamos de volta com mais um Leitura Sem Filtro. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e felizes. Hoje vamos falar do capítulo 6 do livro Até Que Nada Mais Importe, que se chama Fascinados por Deus. E logo de primeiro eu quero explicar o que seria esse Fascinados por Deus que o pastor Luciano Subirá traz nesse capítulo. Hoje nós entendemos que, por meio dos capítulos anteriores, que Deus ele deseja que nós busquemos Ele, que nós estejamos na presença dEle, que nós estejamos alinhados com os desejos dele, que a nossa vontade seja a vontade dele. Mas o que eu entendi desse capítulo é que mais do que de ele querer que nós busquemos ele deseja que nós tenhamos vontade, que nós queiramos buscar ele. Ele deseja que nós o desejamos. Esse é o conceito de ser fascinados por Deus. Não é simplesmente todos os dias buscar ele, mas sim buscar ele com vontade. Entende que aqui o nível ele já vai sendo elevado, assim como eram os mandamentos no Antigo Testamento, que perpetua até hoje. Jesus ele vem também e com a sua graça, ele eleva o nível dos mandamentos. Então, eu quero aqui também, assim com a leitura desse capítulo, que nós possamos elevar o nível da nossa busca pelo Senhor. E não somente buscar Ele, mas buscar Ele com vontade, com intenção e com desejo ardente no nosso coração. Para iniciar essa reflexão e explicar o porquê Deus ele deseja isso, nós podemos ir até os tempos de Davi, quando ele edificou o tabernáculo do Senhor. Diferentemente de todos os outros tabernáculos, o tabernáculo de Davi, que Davi edificou, foi o mais simples. Era apenas uma tenda e dentro a arca do Senhor. E ali, naquele tabernáculo, simples do jeito que era, o Senhor habitava, o Senhor desejava que Davi estivesse ali com ele, assim como Davi desejava estar com o Senhor. E nós podemos observar nas escrituras que Davi ele foi o único homem citado na Bíblia que o Senhor diz que era o homem segundo o coração de Deus. Isso se dava não porque ele não pecava, inclusive Davi ele pecou, tanto por adultério como por homicídio, mas mesmo assim, Davi ele buscava, ele se arrependeu depois disso e buscou o Senhor genuinamente, com desejo pela presença dele. Após o reinado de Davi, quando a arca do Senhor ela se perde, ela é levada para outros lugares, nos tempos do rei Uzias, Deus usa Amós para falar com o seu povo e dizer o seguinte: levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade. Aqui nós podemos perceber que o Senhor ele deseja levantar o tabernáculo de Davi, como foi nos tempos de Davi, porque ele deseja relacionamento com os seus, ele deseja relacionamento com o seu povo, e naquela época esse relacionamento ele com o povo vinha por meio do lugar, do santo lugar, do tabernáculo, da onde a arca do Senhor habitava, porque a arca do Senhor significava que ali havia a presença do Senhor. O Senhor desejava tanto a presença do seu povo, tanto estar junto ao seu povo, tanto que o seu povo desejasse o Senhor, que ele fez isso, que ele utilizou o seu profeta para fazer isso. Então aqui nós podemos perceber que o Senhor ele está mais preocupado não somente com a nossa busca, mas também com o desejo da busca, porque assim como ele deseja estar junto conosco, ele deseja também que nós o desejamos, que nós desejamos estar na presença dele. E essa afirmação ela continua tão verdadeira que em Atos dos Apóstolos o Senhor ele diz assim, Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 16 a 18: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. A edificação do tabernáculo não quer dizer simplesmente de ter um local, ter um templo onde as pessoas irão e ali habitarão, onde, como é citado nos textos da palavra, onde músicos estarão à volta, cantando e entoando louvores ao Senhor. Não diz respeito somente a levantar um templo, mas diz respeito a buscar o Senhor verdadeiramente, intensamente. É importante ressaltar que na época do tabernáculo, os músicos, no tabernáculo de Davi, os músicos eles ficavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, adorando o Senhor. Assim como nas profecias que João recebeu do Senhor.
a respeito de seres adorarem o Senhor intensamente. E assim como nas profecias de Isaías, onde dizia que os seres também entoavam cânticos falando santo, santo, santo o tempo inteiro. Diz respeito a buscar o Senhor. E aí o Luciano Subirá ele traz uma reflexão. Imagina se nós estivéssemos no lugar desses anjos, adorando o Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quanto tempo a gente aguentaria ficar adorando Ele? Quanto tempo? Já parou para refletir nisso? E é importante ressaltar que da visão de Isaías, quando ele diz que ele vê anjos entoando cânticos ao Senhor, até a visão de João, que existem seres também entoando cânticos ao Senhor. Existem 800 anos de diferença, ou seja, são 800 anos que os seres continuam 24 horas por dia, 7 dias por semana, adorando o Senhor. Então imagina até hoje, se esses seres continuam adorando. E o Senhor, ele deseja, tendo todos esses seres o adorando, ele deseja que nós o adoremos também, mas que nós desejamos adorar ele. Em Salmos 27, capítulo 4, Davi ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ou seja, aqui Davi ele diz que ele só precisa de uma coisa. Ele só precisa de uma coisa, que é adorar o Senhor, é buscar o Senhor, é viver uma vida com o Senhor genuinamente, todos os dias. E existe uma frase que diz assim: só consegue viver sem orar quem nunca viveu orando. Ou seja, só consegue viver uma vida sem relacionamento com o Senhor, sem busca diária pelo Senhor, quem nunca viveu assim. Porque quando nós vivemos assim, o Senhor nos preenche, o Senhor nos traz vida. É como se, sem a palavra, sem a busca por Ele, nós estivéssemos mortos. Então que tenhamos isso em mente, que o Senhor deseja comunhão conosco, intimidade conosco, todos os dias. E não é meramente por se tratar de algo ritualístico ou algo que para suprir uma dependência dele, porque nós já colocamos aqui que o Senhor não tem dependência, mas que Ele deseja, por amor, estar conosco todos os dias e que nós tenhamos essa reflexão em mente para que nós possamos também desejá-lo intensamente, a intimidade com Ele diariamente. Então que você possa refletir sobre isso essa semana, que essa palavra possa ser rema na nossa vida, que você possa curtir esse vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que precisa ouvir essa palavra. E nos vemos semana que vem com mais um Leitura Sem Filtro. Deus abençoe.